Você já reparou que o corpo não reage com desespero quando você fica algumas horas sem comer? Pelo contrário, algo silencioso começa a se reorganizar, e quem muda de comportamento primeiro é o sistema imunológico. O curioso é que quase ninguém percebe isso acontecendo. E se você gosta de entender esses sinais escondidos do corpo, vale ficar por aqui e se inscrever, porque esse tipo de descoberta muda a forma como a gente cuida da própria saúde sem exageros. Assim que o jejum começa, o sistema imunológico não desliga. Ele percebe a mudança no ambiente interno quase imediatamente. A queda gradual da glicose e da insulina envia sinais claros de que o corpo precisa economizar e reorganizar recursos. As células de defesa entendem que não é hora de crescer ou se multiplicar sem critério. Em vez disso, entram em um modo mais cauteloso, priorizando funções essenciais. É como uma equipe que reduz gastos, mas mantém a vigilância. Isso não significa fraqueza, significa adaptação. O sistema imune é treinado para sobreviver a períodos de escassez, algo comum ao longo da evolução humana. Nas primeiras horas sem comida, o sistema imunológico reduz atividades que gastam muita energia. Produção exagerada de células novas, por exemplo, fica em segundo plano. Ao mesmo tempo, ele mantém ativas as células responsáveis por reconhecer vírus, bactérias e ameaças imediatas. Ou seja, proteção continua existindo, só fica mais estratégica. Esse ajuste inicial ajuda o corpo a atravessar o período sem alimentos sem comprometer a segurança interna. Nada acontece de forma abrupta, tudo é gradual e coordenado. Essa é uma das maiores preocupações, e a resposta direta é: não automaticamente. O sistema imunológico não enfraquece só porque você parou de comer por algumas horas. O que acontece é uma mudança de comportamento. Em vez de crescer e inflamar sem necessidade, ele entra em modo de conservação. Isso pode, inclusive, reduzir reações exageradas e inflamações desnecessárias. O problema não é o jejum em si, mas a duração excessiva ou a falta de nutrientes quando a alimentação retorna. Curto prazo e bom senso fazem toda a diferença. Durante o jejum, o corpo entende que precisa proteger o que é vital. O sistema imunológico está nessa lista. Por isso, ele evita desperdícios. Células antigas, pouco eficientes ou danificadas, começam a ser sinalizadas para reciclagem. Isso libera espaço e energia para que o sistema funcione melhor quando necessário. É um processo silencioso, mas extremamente inteligente. Menos excesso, mais eficiência. Com menos comida, a insulina cai. Isso muda diretamente o ambiente onde as células imunológicas atuam. Altos níveis de insulina estão associados à inflamação constante. Quando ela diminui, o sistema imunológico tende a ficar menos irritado e mais equilibrado. Esse cenário favorece respostas mais precisas, em vez de reações exageradas que desgastam o organismo. A glicose é importante, mas em excesso ela atrapalha. Durante o jejum, o açúcar no sangue se estabiliza em níveis mais baixos. Isso reduz o combustível para inflamações desnecessárias. Muitas células de defesa funcionam melhor em um ambiente menos carregado de glicose. O resultado pode ser um sistema imunológico mais calmo, atento e econômico. Nas primeiras horas sem comida, o sistema imunológico entra em observação. Ele não reage com pressa nem com medo, apenas analisa o novo cenário interno. As células de defesa reduzem atividades repetitivas e passam a agir de forma mais seletiva. É como se o corpo dissesse: vamos usar melhor o que temos. Esse período inicial é mais sobre ajuste do que sobre transformação. Nada radical acontece ainda, mas as decisões começam a ser tomadas. Sem entrada constante de energia, o sistema imunológico precisa escolher onde investir. Produção em massa perde espaço para manutenção inteligente. Ele passa a focar mais em vigilância do que em crescimento. Isso significa observar, reconhecer ameaças e reagir apenas quando necessário. Essa mudança evita desgaste desnecessário e preserva recursos para situações reais de perigo. Durante o jejum, muitas células imunológicas entram em uma espécie de modo de revisão. Elas param, se ajustam e corrigem falhas internas. Células que não funcionam bem deixam de receber prioridade. Outras, mais eficientes, assumem o controle. Esse processo não é visível, mas é essencial para manter o sistema afiado. A autofagia é um dos fenômenos mais comentados do jejum, e no sistema imunológico ela funciona como uma faxina interna.
Componentes danificados dentro das células de defesa são quebrados e reaproveitados. Isso melhora o funcionamento geral dessas células. Em vez de enfraquecer, o sistema imune se renova por dentro. Nem todas as células precisam ser mantidas. Durante o jejum, o corpo identifica quais já não contribuem tanto para a defesa. Essas células são desmontadas e seus materiais reutilizados. É economia inteligente, não perda. Esse reaproveitamento ajuda a manter o sistema imunológico mais eficiente e menos sobrecarregado. Inflamação constante cansa o sistema imunológico. O jejum tende a reduzir esse estado de alerta permanente. Com menos estímulos inflamatórios, as células de defesa descansam do excesso de trabalho. Isso pode explicar por que algumas pessoas relatam menos dores, menos inchaço e mais disposição. Grande parte do sistema imunológico vive no intestino. Durante o jejum, esse ambiente muda. Com menos estímulos digestivos, o intestino entra em um ritmo mais tranquilo. Isso influencia diretamente as células imunológicas que vivem ali. Um intestino menos sobrecarregado costuma enviar sinais mais equilibrados ao sistema imune. Quando o intestino descansa, há menos irritação e menos inflamação local. Isso reduz conflitos internos desnecessários. As células imunológicas intestinais ficam menos reativas e mais organizadas. Esse equilíbrio ajuda o corpo a diferenciar melhor ameaças reais de falsos alarmes. Durante o jejum, as bactérias intestinais também se adaptam. Algumas reduzem atividade, outras se reorganizam. Essa mudança altera a comunicação entre intestino e sistema imune. Um ambiente intestinal mais estável tende a apoiar respostas imunológicas mais eficientes. Enquanto você não come, o fígado trabalha para manter tudo em ordem. Ele ajuda a regular substâncias que influenciam a imunidade. Esse órgão filtra, recicla e ajusta o ambiente interno para que o sistema imunológico funcione sem excessos. É um trabalho silencioso, mas essencial durante o jejum. O jejum altera hormônios como cortisol e glucagon. Esses hormônios conversam diretamente com as células de defesa. Em níveis controlados, eles ajudam o sistema imunológico a se adaptar ao momento. O problema surge apenas quando o estresse é excessivo ou prolongado. Essa é a pergunta-chave. Em jejuns curtos e bem conduzidos, o sistema tende a ficar mais eficiente, menos inflamação, menos desperdício e mais precisão. Não é lentidão, é estratégia. O corpo troca quantidade por qualidade. Algumas pessoas percebem menos gripes ou inflamações ao praticar jejum ocasional. Isso pode estar ligado à redução de inflamação crônica e à melhora da comunicação entre as células de defesa. Não é garantia, mas é um efeito observado com frequência. Jejum excessivo, sem orientação ou por tempo prolongado, muda o cenário. Falta de nutrientes essenciais enfraquece a produção e a ação das células imunológicas. Aqui, o sistema deixa de se adaptar e começa a sofrer. Jejuns curtos permitem adaptação e recuperação. Jejuns longos exigem muito mais do corpo. Sem reposição adequada, o sistema imunológico perde eficiência. O tempo faz toda a diferença. Estudos mostram que o sistema imunológico responde melhor quando o jejum é planejado e equilibrado. Os benefícios aparecem principalmente na redução de inflamação e na renovação celular. Nada funciona no extremo. Menos inchaço, mais clareza mental e sensação de leveza são sinais comuns. O corpo está se ajustando e o sistema imunológico acompanha esse processo. Esses sinais indicam adaptação, não fraqueza. O jejum ensina o sistema imunológico a ser mais econômico e seletivo. Ele aprende a agir com precisão, sem gastar energia à toa. É um treinamento silencioso de eficiência. No final, tudo se resume a equilíbrio. Jejum não é ausência de cuidado, é pausa estratégica. Quando bem feito, pode ajudar o sistema imunológico a se reorganizar e funcionar melhor. Não é sobre comer menos sempre, é sobre dar ao corpo tempo para se ajustar e se proteger. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor como o seu sistema imunológico reage quando a comida dá uma pausa, vale se inscrever no canal. Aqui a ideia não é exagerar nem prometer milagres, mas explicar o que o corpo realmente faz, com calma, clareza e ciência. Deixa o like se esse conteúdo fez sentido para você e compartilha com alguém que sempre teve dúvidas sobre jejum e imunidade. A gente se vê no próximo vídeo.